Oiê, pichotes tão amadinhos do meu coração! Como é que vocês estão? Eu estou joinha. Já fiz meus corres, como diz aqui em São Paulo, né? Já fiz meus corres, já fui, já voltei, fiz, aconteci. Dei uma paradinha porque muito provavelmente mais tarde eu não vou ter como fazer um vídeo. Então, vamos fazer agora, porque tem perguntinha para responder. E amanhã é feriado, né? Não sei do que, mas diz que é. E quando tem esses feriados, que eu já tô por aqui de feriado, acho que feriado atrapalha muito minha rotina. Eu tenho um monte de coisa para fazer e esses feriados, eles são umas brecadas na rotina, né? Não gosto. Mas, né? Então, não sei se depois de amanhã, a partir de amanhã, eu vou conseguir gravar alguma coisa. Porque o social nesses feriados fica agitado. Enfim, bora! Eu só leio assim, eu só vejo que tem as perguntas no e-mail, né? Deixa eu abrir aqui quando eu vou responder. Gratidão por mandar perguntas. Não importa o tipo de perguntas assim, não pense vocês assim, eu não vou perguntar isso porque isso é bobo. Não. Eu fico muito contente quando recebo perguntas, porque existem seres pensantes neste mundo. Os seres pensantes perguntam muito, são questionadores, isso é ótimo. Há esperança para a civilização humana, né? Não sei ainda se eu vou ter resposta para todo mundo ou se essas respostas vão ser o que vocês querem ouvir, mas vamos levar isso como um bate-papo, tá bom? Porque talvez vocês não saibam, eu não recebo só perguntas, eu recebo elogios, entre aspas, né? Muitas pessoas gostam das perguntas que vocês fazem porque elas vêm como um tema e acrescenta muito para pessoas que nunca tiveram parado para pensar no que vocês perguntaram, tá bom? Então, bora. Tem um bocado de pergunta, espero que não dê 1 hora de vídeo, nem passe de 1 hora. Vou me esforçar. A primeira pergunta: Shimada, você poderia explicar mais sobre o que falou no outro vídeo sobre o amor e a paixão, como sendo sentimentos distintos e se ambos juntos são raros? Às vezes eu tenho que entender a pergunta. Eu tenho um probleminha que corresponde à minha condição. Quando uma pessoa faz uma pergunta, ela tem que ser o mais direta possível, sabe? Perguntas muito complexas dá uma bugada no meu cérebro. Então, às vezes, né, essas perguntas longas demais, assim, eu tenho que parar para pensar um pouquinho para compreender o que exatamente está sendo perguntado. Mas a ficha cai rápido, tá? Você poderia explicar mais sobre o que falou no outro vídeo, sobre o amor e paixão, como sendo que
como sendo sentimentos distintos, e que ambos juntos são raros. Deixa eu lembrar aquele dia que eu falei. Foi de ontem, né? Acho que eu falei disso ontem. Ontem não, de madrugada. No último vídeo eu acho que eu falei alguma coisa. E que ambos juntos são raros. É verdade. Foi ontem, provavelmente. A gente envelhece, a memória fica uma maravilha. Vamos ver se do modo que eu vou explicar fica mais fácil de compreender. A paixão é o amor do animal bípede, do corpo. A paixão, ela não significa exatamente atração física, desejo sexual. Paixão corresponde à emoção, ao apego do animal instintivo. Por isso que ele é tratado como amor. É por isso que a maioria das pessoas não conseguem desassociar amor de paixão. E muitos dentro desta maioria têm no subconsciente que se não houver sexo, não tem amor. Falei a palavra que o YouTube proíbe. Então, dentro dessa maioria, muitos não conseguem desassociar paixão de amor e acham que vivem um amor e se não há o sexo gostoso, então não há amor de fato. E são coisas distintas. A atração física, o desejo, o apelo sexual, os jogos de sedução, essas coisas tudo, correspondem ao apego do animal físico, bípede, instintivo. É como, poderíamos dizer, que é pura reação biológica e fisiológica. Isso sim são as reações químicas, sabe? A atração, ela tem muito da comunicação entre hormônios. A atração, quando ela começa, né, naquele momento que uma pessoa chama a atenção de outra. E quando em seguida vem a atração, houve uma comunicação hormonal. É algo que o consciente não vê. Por quê? Porque é biológico. Os hormônios fazem com que os corpos compreendam que eles são afins. Entra aí a parte do instinto, né? Então, por isso que muitas pessoas passam anos num relacionamento onde acreditam que estão vivendo o amor e um dia o amor acaba, e o amor não acaba. A paixão, sim. Por quê? Sempre se usa aquelas expressões de um dia o fogo apaga. É preciso sempre manter a chama acesa. Isso quer dizer que a paixão, ela tem muito disso. É puro interesse sexual. Com o passar das décadas, das mudanças de comportamento da sociedade, cada vez mais passaram a associar paixão com amor, atração com amor.
relacionamento romântico com sexual. E são coisas distintas. E chega um momento que a atração acaba, porque ao decorrer dos anos, mantendo a relação, principalmente se for monogâmica, sempre ali com a mesma pessoa, chegando ao ponto de partir para a exploração de todas as possibilidades, né, de como sentir mais prazer sexual, uma hora finda, vem o desinteresse. É como se a atração, que antes era um banquete, se resumisse a apenas arroz e feijão. E aí é quando ocorrem as traições, onde a pessoa, acostumada a alimentar a ideia inconsciente de que paixão é amor, ela alimenta também esse apego sexual. Inconscientemente, ela compreende que esse apego é amor. Aí ela vai buscar o amor entre aspas, mas na verdade ela está querendo novamente sentir, reviver o apego sexual, a paixão. Acontecem as traições e as separações, quando as pessoas vão procurar outras pessoas que satisfaçam essa necessidade biológica. O amor é outro patamar. O amor é o sentimento da alma. Ele é puro. Ele não depende da atração física. Ele não depende de aproximação. Óbvio que dentro de uma relação romântica, a paixão surge, mas a paixão com o amor é outro nível de relacionamento. Um relacionamento só com paixão está no nível mais inferior, com prazo de validade. O amor ele não acaba. E não acabando, mesmo que a paixão acabe, o relacionamento dura. E é o sentimento da alma que, na realidade, da alma, não existe, por exemplo, espaço-tempo. As duas pessoas podem não estar juntas, por exemplo, um dos parceiros fica vivo, que nem a Yoko Ono e o John Lennon. Ela está sozinha até hoje. O amor não acaba. Ela vive como se estivesse com ele ainda. Ela respeita a memória dele. Isso é amor. Mesmo não estando com a pessoa, acredita-se na alma ou não, as almas é que se relacionam. É um nível muito superior das questões físicas e biológicas, sabe? Então, acho que eu consegui responder a sua pergunta, né? Só a paixão tem prazo de validade. O amor não depende da paixão, nem que a paixão acabe, o relacionamento romântico continua. E quando os dois estão juntos, há uma potência espiritual. Por quê? Porque a paixão dentro do amor é algo sagrado. Há uma troca não só de fluidos fisiológicos, há uma troca de energia. Ambos se tornam, então, potência espiritual. Ambos conseguem ter uma vida próspera, uma vida com
de uma vida tranquila. Tem altos e baixos de todos os relacionamentos? Tem, mas não na intensidade que vemos na maioria dos casais, porque o que se vê é algo comum entre duas pessoas que, na verdade, são estranhas e estão se conhecendo. E vai passar uma vida inteira e a gente não vai conhecer o outro 100%, né? O amor traz muito disso, porque o sentimento ele é tão duradouro, acaba-se sempre conhecendo algo a mais na pessoa, porque na verdade assim é, porque a gente nunca vai conhecer ninguém 100%. É lindo, né? Espero ter conseguido responder. Se eu não respondi, se tiver mais alguma dúvida, e-mail. A próxima pergunta. Sofri muito com meu ex-namorado e terminei com ele. Eram muitas mentiras e desconfiança da minha parte. Acho que ele me traía. Agora ele quer voltar. Devo dar uma segunda chance? Ainda tenho sentimentos. Pergunta difícil, hein? Aqui no caso, eu não vou te dizer nem que eu vou te dar um aconselhamento, porque tem aquele velho deitado, né? Aconselhamento, se fosse, conselho se fosse bom, a gente vendia. Não que eu acredite nisso, mas os rumos da vida de cada um, o que entra e sai da vida de cada um, corresponde muito e tão somente a cada um, sabe? É muito fácil eu de fora da sua vida, sem saber sobre o seu relacionamento como um todo, ficar palpitando aqui, dando conselho. E eu acredito piamente que um conselheiro, digo isso por experiência, porque eu já tive essa função, né? O conselheiro, ele tem que ser uma pessoa totalmente imparcial. Mas como assim? Primeiro de tudo, nenhum conselho pode ter como base as próprias experiências. Não é porque, por exemplo, eu tenho um relacionamento ótimo ou passei por experiências ruins, é que eu tenho que usar isso como parâmetro para aconselhar as pessoas. Cada caso é um caso, né? É preciso ter uma visão única diante de cada questão. Também não sei se eu posso dizer que eu posso te dar uma orientação, talvez seja isso. Eu posso dar uma orientação para guiar a sua reflexão para que você faça uma escolha. Ok? Eu acho que é o modo mais justo, sim, para que você tome uma decisão, porque é um assunto bem delicado, né? Um relacionamento com mentiras e traições é desgastante, causa muitas dores, em alguns casos deixam até sequelas emocionais, psicológicas, né? É muito fácil
usar como base as próprias vivências, ser simples e direta e falar: ah, mentiu, traiu, ele que vai pastar. Ao mesmo tempo, em todos os casos que eu vejo de relacionamentos românticos, tipo, 99% das traições partem da parte do homem. São raros os casos que eu já vi onde a mulher trai. Quando ela trai, é por vingança, e essa vingança acaba esclarecendo na mente dela, que ela pega e deixa para trás a pessoa e segue a vida, né? Também não vou te dar nenhuma receitinha de jogo de conquista, de manobra, de estratégia, em como lidar com uma pessoa que não valorizou o seu sentimento e foi capaz de mentir e te trair. No geral, em qualquer tipo de relacionamento, eu considero que uma pessoa que não, não honra a confiança do outro, porque confiança não é qualquer coisa, a confiança é uma conquista, né? Ela já se torna desmerecedora de ter essa confiança, né? Confiar em alguém não é qualquer coisa, ainda mais hoje em dia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, assim, para ser bem específica, eu não confio em 95% das pessoas. Eu sou uma pessoa que eu nasci desconfiada, sabe? É da minha natureza. Se eu bato o olho, já bate a desconfiança, pode ter certeza que eu vou começar a analisar a pessoa, e se a minha análise não me der as respostas suficientes, eu vou começar a perfilar a pessoa, porque eu considero a minha confiança algo de muito valor, e isso reflete a honra que as pessoas me concedem em confiar em mim. É uma troca, sabe? Você não disse aqui quanto tempo faz que aconteceu esse término e quanto tempo durou esse relacionamento. Se foi recente, assim, coisa de dias, semanas e meses, é óbvio que você vai continuar tendo sentimentos, porque eles são sinceros. Sentimentos sinceros, eles. Não existe um botão liga e desliga para sentir e deixar de sentir algo por alguém. Né? Sentimentos sinceros são espontâneos. Então, se você desistir definitivamente da pessoa, com certeza você vai ainda levar aqueles sentimentos por algum tempo. E a gente também não sei o nível de sentimento, se é amor, se é paixão, né? Como a resposta anterior,
Se for uma paixão compreendida como amor, com o tempo esse sentimento acaba. Se for o amor tudo compreende, tudo espera, tudo suporta, né? Hoje em dia, principalmente as pseudos empoderadas, que na verdade não são empoderadas coisa nenhuma, elas criam aquela fachada porque elas criam um personagem, né? De mulheres bem resolvidas, independentes, que não têm dependência emocional, blá blá blá. Elas não dariam segunda chance, não. Elas ainda. Essa vontade do outro voltar deixa o outro exposto a brincadeiras. Né? A pessoa vai pisar, a pessoa vai humilhar, vai brincar, vai ficar alimentando o desejo do outro retornar e vai ficar brincando com aquele sentimento que o outro ainda tem como vingança. Isso não é aconselhável para ser ninguém. A única certeza que eu tenho aqui na sua pergunta é que você precisa realmente fazer uma escolha. Todo mundo merece uma segunda chance, mas eu não sei o nível de mentiras, eu não sei o nível de traições que ocorreram, com que frequência. Seria preciso que eu soubesse da situação com totalidade para poder te dizer uma coisa. Só você tem essa resposta, entendeu? Eu, como boa libriana, o que eu posso compartilhar com você da minha experiência é que tudo para mim é pesado numa balança. Eu analiso tudo, absolutamente tudo, porque já exige tempo e energia vital começar um relacionamento. Ter desgastes no relacionamento, há mais perdas ainda. Recomeçar do zero, deixar o que aconteceu de ruim para trás, perde-se mais ainda, sabe? Essas coisas têm que ser pesadas na balança. Também depende da sua idade, quantos relacionamentos você já teve, quais suas prioridades de vida, tudo tem que ser analisado pesado na balança. Por quê? É só um namorado, Chimay. Por que eu tenho que pesar tudo isso? Porque a humanidade inteira, ela acha que está buscando poder, riqueza, status, fama, popularidade. E a real mesmo, bem no fundo, o que todo mundo realmente quer é amar e ser amado. Caso contrário, por exemplo, no meu divã não teriam pessoas cujo alicerce de todos os dilemas que elas me apresentam é uma questão sentimental. Uma pessoa, quando ela não tem a parte sentimental bem resolvida, definida, todas as outras áreas da vida exigem um esforço descomunal para se desenvolver. É aí que vem aquela expressão que as pessoas felizes não enchem o saco. Pessoas com o lado emocional bem definido, elas são mais felizes.
elas são mais alegres, elas são mais focadas, elas sabem o que querem. Isso vai se refletir em todas as áreas de sua vida e todas as áreas vão se desenvolver. E a base é o quê? A área sentimental. Seja essa pessoa tendo alguém ou não. Tem pessoas que elas estão sozinhas por opção, porque elas não têm uma dependência emocional, elas não acham que a área emocional é uma realização de vida, elas têm bem definido, bem resolvido essa questão. Então elas se desenvolvem mesmo estando sozinhas. A maioria não. A maioria, elas sempre estão buscando prosperidade, crescimento no profissional, status e tantas outras coisas, e paralelamente existe uma carência emocional. Então, a única resposta que eu posso te dar, que eu considero neste momento sensata, é essa. Esse bate-papo aqui. Analise tudo sobre a sua vida e tudo que se relaciona a você, pese na balança. Aí sim você toma uma decisão. O seu relacionamento, essa pessoa, ela é uma prioridade na tua vida? O que é a prioridade da tua vida? Entende? Não. Não sei se eu te ajudei, tá bom? Mas eu tô aqui. Se você quiser desenvolver o assunto, né? Eu vou te responder com um outro perfil. Desculpa, gente, que tenho que responder aqui um e-mail, gente. É complicado, né? Aparecendo as coisas, desculpa, gente. É difícil. Não é qualquer coisa, não. Área sentimental. Antes de eu partir para a próxima pergunta, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: algumas perguntas elas vêm em e-mail bastante complexo, como se fosse um desabafo, tá? Eu pego apenas o trecho onde está a pergunta, as outras coisas, depois do vídeo, eu leio, analiso, dependendo do conteúdo. Se eu tiver que dizer algo a mais, aí eu respondo por e-mail mesmo para a pessoa. Só vem aqui para o vídeo a pergunta, tá bom? Que é um modo de preservar a privacidade e a identidade de quem me manda a pergunta. Tá bem? Então vamos para a próxima pergunta. Você disse em um vídeo que podíamos fazer perguntas sobre o sexo. Eu disse? Claro, pode sim. O método anticontraceptivo chamado tabelinha funciona? Pílulas anticoncepcionais me fazem engordar. Desculpa não deixar comentário, mas não quero me expor com o assunto. É o que eu acabei de falar, tá vendo? Tem algumas perguntas que são muito pessoais, né? Muito íntimas. As pessoas não querem se expor, elas estão certíssimas, ainda mais porque hoje em dia a epidemia de fofoqueiro virtual, tá? E do
bullying virtual, tá? Demais, né? Tá certinho, viu, querido? A tabelinha, eu pessoalmente considero muito eficiente na questão de evitar a gravidez. É só para isso que a tabelinha serve, né? Do meu filho do meio até o último, são 7, 8 anos de diferença de um outro. Mais novo é a raspa de caixa, né? Então, do segundo filho ao terceiro, que foi o último, são 8 anos de diferença. E eu usei tabelinha porque eu não gosto de anticoncepção. É algo que mexe com os hormônios, o funcionamento natural do, do aparelho reprodutor. Nunca gostei de anticoncepção. Então eu usava a tabelinha. E a tabelinha ela é muito eficiente para e somente para evitar gravidez. Ela não evita, por exemplo, contágio de vírus, bestas e afins, bactérias. Para isso, somente camisinha. Camisinha sempre é essencial, eu acredito, principalmente quando há desconfiança do parceiro, né? Mas, falando da tabelinha, ela é sim muito eficiente, mas ela tem um porém gigantesco. Ela exige sua total disciplina. Ela exige tanta disciplina que depois de 8 anos, dentro da disciplina da tabelinha, eu já estava aqui de ficar monitorando meus ciclos menstruais, meus dias férteis. Eu sou uma usuária de calendário lunar, principalmente para questões de corte de cabelo, corte de unha e na época em que eu tinha os ciclos menstruais, para minha fertilidade. Eu sempre fui muito disciplinada nessa questão. Eu não uso o calendário gregoriano. Então, depois de 8 anos, eu estava por aqui de ficar fazendo anotações em calendário, policiando. Aí você tem que observar o comportamento, as reações do seu corpo, do seu sistema reprodutor. E aí eu comecei a relaxar. Comecei a largar de mão. Achei para mim assim, não fiquei até hoje, eu não fico mais. Principalmente porque a tabelinha, ela nos permite conhecer o nosso corpo de uma maneira incrível. Eu só entendi isso depois que eu fiquei grávida, do terceiro filho. Relaxei da tabelinha, engravidei. E aí, só depois que eu me engravidei, é que eu me liguei disso. A tabelinha também nos permite conhecer com muita intimidade o nosso sistema reprodutor, todo o comportamento do nosso corpo nesses ciclos que envolvem a menstruação e a fertilidade. Incrível, né? Os homens reclamam muito da pseudo-instabilidade de humor feminino, das oscilações de humor, né? Não é bem isso não, viu, gente? Não é fácil ser mulher. Não é fácil para a mulher ter os hormônios que elas têm. E hormônios a gente não controla, eles têm a manifestação própria. E essas oscilações dos nossos humores têm a ver com os hormônios
os ciclos de fertilidade, e eles ocorrem durante o mês todo. Para quê? Para que no único dia do mês a mulher fique grávida. Como assim? Se eu tiver relação em qualquer dia do mês eu não fico grávida, se não fosse o dia fértil, não. A tabelinha, ela nos ajuda a descobrir quando é o nosso dia fértil. E o dia fértil, ele manifesta sinais nítidos, visíveis, de que está acontecendo o período fértil. Período fértil por quê? Tem o dia fértil, mas parece que 48 horas antes do dia fértil, 48 horas depois do dia fértil, ainda há o risco de engravidar. Como assim? Quando o espermatozoide está no meio do caminho, seja quando o óvulo está indo a caminho do útero ou quando ele está sendo expelido o esperma retardatário único sobrevivente, ele encontra o óvulo no meio do caminho e vai, na tentativa de perfurar ele, volta, né? Ele segue o percurso que ele deve seguir, empurrando o óvulo lá de volta para o útero e fecunda. Aí a contagem da tabelinha, que o pessoal ensina assim, muito, eu acho superficial de qualquer jeito, diz que do fim do primeiro dia de menstruação você conta 10 dias, aí você pode, depois você conta mais 10 dias, não pode, aí você conta mais 10 dias, pode, não funciona assim. Assim que acaba o ciclo menstrual, você conta 8 dias. 8 dias. Esses dois, que completaria 10, há risco de gravidez. Assim, para ser bem cautelosa, é melhor contar 8 do que 9 ou 10, sabe? Depois desses 8 dias, são 12 a 14 dias que é preciso usar camisinha, é preciso ter muita cautela, porque dentro desse período pode acontecer um dia que será fértil. Ah, mas por que tanto tempo assim? É porque o tempo de vida do espermatozoide. Se você tiver relação 48 horas antes do dia fértil, você engravida. Se você tiver relação 24 horas a 48 horas, depende. Depois do dia fértil, você pode ficar grávida. É para todo mundo? Não, aí é que tá. A exigência de disciplina na tabelinha. Minha irmã, por exemplo, ela sempre achou muito mais prático a injeção. Ela não gosta da menstruação, ela tem uma injeção, não menstrua. Se você não menstrua, você não engravida. Prático, né? Para quem apenas quer evitar a gravidez. É um método seguro, mais seguro assim, que a tabelinha, porque se você toma um anticoncepcional, acontece às vezes de esquecer de tomar um, pode acontecer o esquecimento de alguma coisa dentro desse bololô todo dos ciclos, né? Que envolve todo o dia fértil.
Para mim foi eficiente. Não aconselho, porque eu juntei o útero ao agradável. Eu evitei a gravidez e eu queria conhecer mais o funcionamento do meu corpo. As questões hormonais, elas realmente são, ainda mais porque depois vem o climatério, vem a menopausa e essas alterações continuam e continuam mais intensas. Então é interessante para conhecer o próprio sistema reprodutor, o próprio corpo, inclusive para se desenvolver melhor nas relações sexuais, né? Dentro desses períodos, você percebe quando você está mais caliente e o outro que você não tá querendo. É bem interessante. Faça tabelinha usando outro método contraceptivo, se você tem parceiro fixo. Se você não tem parceiro fixo, use camisinha, porque para mim, nem somente a camisinha evita contágio. Não existe camisinha para corpo, por exemplo. É isso. Se você quiser saber mais a respeito, estou aqui. Não sei se eu respondi, mas eu não aconselho. Então, faça se você usar um outro método realmente mais eficiente, que não te exija tanta disciplina, apenas para você conhecer melhor seu corpo, que isso é legal. Tá bom? Outra pergunta. Quanto você cobra a sessão de terapia? Eu faço terapia online e presencial. Presencial só apenas aqui onde eu moro. Online eu cobro 1 hora de sessão R$ 80, mas não exatamente 1 hora. Às vezes, a questão que o analisado me traz, ele já está tão perto da superfície que eu estendo essa 1 hora, sabe? Para evitar que o analisado ele tenha tantas sessões. Às vezes está muito próximo da superfície, muito simples para a pessoa alcançar, o analisado alcançar a solução daquela questão. Eu estendo essa 1 hora. Não cobro a mais se passar da 1 hora. Só que a minha agenda no momento está fechada porque eu estou em curso e também estou avaliando se eu vou trabalhar numa ONG com autistas e crianças com síndrome de Down. Tipo assim, para mim seria o paraíso, né, esse trabalho. Mas eu estou analisando ainda, porque eu tenho outros trabalhos também fora da psicanálise. Então, minha agenda está fechada por enquanto, tá bom? Se for de urgência, manda e-mail, esse e-mail mesmo, que a gente combina, tá bom? Outra pergunta. Deixa eu ver se vai ter muito. Não tem duas. A próxima pergunta. Conheci
conheci uma pessoa pela internet e me apaixonei. Pensei que ele tinha se apaixonado por mim, mas ele some do nada e de repente volta sem dar nenhuma justificativa e foge das conversas para se explicar. Faz promessas de nos encontrarmos e isso nunca acontece. O que devo fazer? Isso me soa tão familiar. E, nossa, como eu conheço casos assim tão parecidos. Elas estão me febres, né? Eu conheci já 3 pessoas na internet. A primeira durou quase 4 anos. Foi um ano depois do meu divórcio que eu conheci. Nós nos encontramos apenas uma vez. Nosso relacionamento se manteve à distância porque eu preferia assim. Porque eu tinha muita coisa para resolver da minha vida. Resolver pendências, a transição, o recomeço da minha vida era prioridade. Então, o relacionamento à distância era mais confortável para mim. Mesmo assim, durou quase 4 anos. E mesmo assim, ele quer me atar. Quer dizer, dá muito certo? Dá. Essa coisa de relacionamento virtual, né? Ou à distância, que se fala. O segundo foi. Nem foi. Na verdade, nem conto o segundo, porque só foi uma curiosidade minha mesmo. Não, não posso dizer nem que foi um relacionamento. Então, a gente descarta, porque é virtual mesmo, tipo que é virtual. O terceiro, eu ainda não sei exatamente o que foi. Então, não tenho como falar nada a respeito. Mas depois do terceiro, eu cheguei à conclusão que relacionamentos à moda antiga, pelo offline, é muito mais seguros no sentido de garantia do que virtuais. Veja bem, eu que estudo comportamento virtual desde 2005, quando eu vejo perfis na rede social, mesmo que seja através de postagens, principalmente se as pessoas elas estão ali publicando o pensamento e a opinião delas, elas me mostram muito a respeito delas. Só que eu estudo para isso, eu tenho essa capacidade, a maioria das pessoas não. Às vezes você lê lá uma mensagem da pessoa para você, você se encanta exuberante e você não consegue captar algo que está assim nas entrelinhas, que diz que essa pessoa não está sendo sincera com você. Nossa, esse vai e volta é muito típico da maioria dos relacionamentos virtuais que não são materializados em nós. A pessoa volta como se você fosse
última opção. Sabe, assim, essas idas é porque apareceu um contatinho, uma aventura nova, então vai. Porque tem uma segurança dos seus sentimentos e sabe que quando voltar você vai estar aí. Aí não dá certo lá, por quê? Porque talvez a outra pessoa também seja de aventura, volta, você recebe a pessoa, como essa pessoa provavelmente aventureira vai fugir de dar explicações porque ela não leva o relacionamento tão a sério de você. Então vai chegar com a cara mais lavada do mundo, como se nada tivesse acontecido, vai parar, vai seguir a relação de vocês de onde parou, como se não tivesse sumido também. E toda vez que você tentar saber por que a pessoa foi e não voltou, vai fugir, vai ter uma desculpa para não ficar assim. Por quê? Porque os aventureiros virtuais, eles precisam muito da validação feminina para autoafirmar a masculinidade. Eles são os tambores modernos. Na verdade, eles sofrem muito de baixa estima, pouco amor próprio. Eles necessitam dessa validação para se sentir o cara, o homem, o gostoso. Né? Então, eles vão viver de aventuras virtuais, mas aquelas mais que eles consideram frágeis e ingênuas, que na verdade são as que são mais sinceras nos sentimentos, eles reservam lá como a última opção. Quando não tiver ninguém disponível, eu vou nela. Né? Então, só a questão do faz promessas de nos encontrarmos, isso não acontece, já diz tudo. É um modo de te segurar. Você é a reserva, a suplente. Na falta de tu, vai tu mesmo. Sabe assim? Quando não tiver ninguém dando abertura para mim, eu quero você mesmo. Então, basta você refletir como seria se você tivesse conhecido esta pessoa com esse comportamento offline. Como é que você reagiria? Essa pessoa teria ido tão longe com você a ponto de ir e vir tantas vezes? Ela teria como fugir das DRs? Entende? Não existe relacionamento romântico virtual de fato. O meu primeiro relacionamento foi uma exceção ao caso, porque ele foi materializado em nós. Ele não ficou só no virtual, né? Agora, quando fica só no virtual, não existe um relacionamento verdadeiro online. Existem aventureiros, homens que não têm como bancar, por exemplo, assinaturas de Privacy, OnlyFans, entre outros, ou sites de relacionamento e iludem mulheres que estão lá se jogando por todo mundo para ter o quê? Na troca de nudes, conteúdo gratuito, às vezes até enfim. Eles iludem ela, tipo assim, nossa, você é a pessoa certinha para mim. A mulher acredita e se envolve, acredita nesse lance de relacionamento virtual, dá tudo ali que o cara tá querendo e que ele não pode pagar. Mas ele não levaria para o offline uma mulher que chega nesse ponto, né, assim, de satisfazer o outro a todo custo.
embora ela se disponha a ser sincera em seus sentimentos, o cara ele não, não vê ela com o mesmo com valor. É só mais uma vadia, entendeu? Para quê? Para ele se satisfazer sexualmente, porque provavelmente a vida é uma bosta, provavelmente é um vício, provavelmente não tem ninguém no offline para dar essa satisfação, então tem que viver com os 5 dedos, né, de ódio. Começa, você sabe o quê? Frequentar lugares onde você possa conhecer pessoas. Mais frequente lugares de certo nível também. Então, não vai para qualquer botequinho, para qualquer sujinho. Frequente lugares onde você acredita que pode conhecer alguém com a mesma energia que você. Nem que seja reuniões sociais entre amigos, familiares. Conheça alguém offline e viva aquela coisa gostosa do flat, da primeira encostada sem querer querendo das mãos, da proximidade cada vez mais progressiva. Essas coisas que estão entrando em vias de extinção são cada vez mais raras. E também chega uma idade que você não vive mais isso, tá? Se você é jovem, a hora é agora. Porque depois que você vive relacionamentos muito duradouros, vai se perdendo a oportunidade de viver relacionamentos desse jeito. Esses são os relacionamentos assim que realmente vale a pena. São como entrar num livro de Jane Austen, tipo Orgulho e Preconceito, Sr. Darcy e Elizabeth. Quem lê o livro, mesmo quem assiste o filme, vê as minúcias da conquista romântica real na sua mais perfeita plenitude, sabe, pureza. Lindo. É lindo de ver, imagina lindo de viver. Né? Então, assim, o que você deve fazer? Aqui, meu amor. Bloqueia em tudo o que você tiver. Cura esse sentimento, reflita sobre o que realmente você acha que sente por essa pessoa, porque sentimentos sinceros, eles costumam ser recíprocos. Eles contagiam e acontece uma troca. Se essa troca não aconteceu, a pessoa não está na mesma vibração que você, entendeu? Então bloqueia em tudo, se afasta e se permita conhecer pessoas reais, porque relacionamentos românticos, pessoas verdadeiras, reais, elas estão no offline. O mundo virtual é cheio de personagens e pessoas com máscaras. No máximo que você pode conhecer de sincero e verdadeiro são amigos, amigas. Romances não. Muito. É uma loteria, ok? Então, reflita aí. Reflita aí se vale a pena. Eu não consigo não. Há casos de casos, entendeu? É como a resposta que eu dei lá na outra pergunta. Cada caso é um caso, é só você que sabe.
se essa pessoa vale a pena o seu investimento. E o que você investe no relacionamento não tem preço. É energia vital, são os seus sentimentos mais nobres, são suas virtudes, são seu melhor, é seu tempo. Você tem que analisar se vale a pena. Porque a partir do momento que uma DR não vale a pena, não precisa dizer mais nada, né? Boa sorte para você, porque vibrar, porque você encontre uma solução. Se você não encontrar, me conta. Boa sorte. A última pergunta não teve jeito. Passou de novo. Desculpa, gente. Desculpa um monte de propaganda que estão colocando aí. Não sou eu que coloco as propagandas, tá? A última pergunta. A última pergunta. A última pergunta não é pergunta, gente. É uma mensagem. Gratidão por nos trazer assuntos tão relevantes e compreender que me sinto mais à vontade perguntando por e-mail. Olha que legal. Acho lindo o modo como usa os anéis. Eu uso os anéis desse modo, com exceção desses aqui. Deixa eu pôr outro dedo aqui para ninguém entender que estou fazendo sinais chulos, né? Esses anéis aqui, eles são para ser usados assim mesmo, né? Mas às vezes eu tenho que pôr agora, eu tenho que colocar alguns anéis no indicador, por exemplo, porque meus anéis estão tudo frouxos, não apenas as minhas roupas estão frouxas, os meus anéis também estão ficando frouxos, sabe? Olha, então, esse anel mesmo que eu usava aqui, agora eu tenho que usar aqui, daqui a pouco eu fico para me bebendo. Esse aqui, ó, tá totalmente frouxo também. Daqui a pouco ele vai mudar de dedo. Tá? Meus anéis estão ficando grandes. Mas, eu achei fofo isso. Eu realmente, quando a pessoa ela manda perguntas, desabafos por e-mail, ela se sente mais à vontade. Isso faz parte do meu método de iniciação nas sessões de terapia que eu faço. Né? Eu tenho o meu método próprio para terapia e, sim, quando a pessoa escreve por e-mail, ela fica mais à vontade, ela é mais espontânea, por isso dá para compreender melhor as coisas que vocês perguntam. Por isso, compreendo que vocês não vão deixar comentários e também para não se expor, né? Porque tem umas perguntas. E muito fofo. Eu fico feliz de estar conseguindo acrescentar, né, pelo menos a reflexão de vocês. Muito fofo. Gratidão de coração. Gratidão a todos vocês que estiveram comigo até agora. Mil perdões por ter passado da 1 hora. E perdão pela quantidade de propagandas do YouTube, tá? Colocando essas propagandas, desculpa aí, não sei eu que coloco. Acho ruim porque conforme a gente vai ouvindo, a gente vai refletindo. Quando tem uma propaganda assim, interrompe o raciocínio, né? Sinto muito, tá, gente? E é isso. Qualquer coisa, qualquer pergunta, se quiser mesmo só desabafar ou sugerir tema, almanulastinada@gmail.com. E se gostou desse vídeo, deixa um joinha e se der,
ninguém vier me ocupar. De madrugada ou à noite tem fitzinho, tá bom? Beijos na alma.